Ok. Boa noite, pessoal. É um prazer muito grande estar aqui. Estou a convite do IPPE, uma instituição que eu admiro muito. E vamos começar aqui primeiro, depois vou me apresentar, tá? Então, hoje a gente vai falar sobre inovação e modelos de negócios. Eu sou a Dani Barcelos. E primeiro a gente vai ver aí o vídeo dos nossos patrocinadores, que sem eles a gente não conseguiria estar aqui nesse projeto tão bonito. Então, gente, mais uma vez agradecendo todas essas empresas, né? É muito importante eles estarem patrocinando esse projeto tão bonito que é o projeto Empreendedorismo Turbinado. Bom, eu sou a Dani Barcelos, eu sou administradora de empresas, eu tenho especialização em finanças e marketing, também tenho um mestrado profissional em gestão estratégica de organizações. Eu tenho uma certificação internacional pela Reconnect de CHO, que é Chief Happiness Officer, que é como se fosse aí uma diretoria de felicidade, né? A gente colocar aí felicidade nas organizações. Eu também tenho uma certificação em Lean Governance pela Board Academy. O Lean Governance é uma governança para startups e micro e pequenas empresas. Sou consultora, mentora, trainer, palestrante e professora universitária, dou aula na pós da PUC. Eu tenho 30 anos de experiência profissional, sendo que foram 17 anos no mercado corporativo, 8 anos em instituição de ensino superior e agora estou 5 anos como empreendedora. Eu fundei a DB Consultoria e a Mosaico Gerações. Então, vamos começar aí a falar sobre inovação e modelo de negócios. A gente vai falar sobre o que é inovação, por que é importante inovar, quais são os objetivos da inovação, as formas de inovar, o que é uma cultura de inovação. Vamos falar dos modelos, dos processos, vamos falar da importância da gente utilizar o plano de growth, quais são os desafios para inovar e também as estratégias, né, citar algumas estratégias que a gente possa enfrentar esses desafios. Vamos mencionar aí a inteligência artificial como ferramenta para apoiar a inovação. Vamos falar de modelo de negócios, os processos para inovar em modelos de negócios. E esses processos, vamos falar do Business Model Canvas e do Design Thinking. E vou mencionar aí alguns modelos de negócios para ficar de olho. Então, o que é inovação, né? Inovação é a gente implantar ideias ou para solucionar problemas ou para criar melhorias do negócio. Pode ser em produtos, em serviços, em processos internos. É enxergar que as oportunidades estão nos problemas que não foram resolvidos, né? Então, algum problema que ainda não foi resolvido, ou porque ou as soluções que existem ou são incompletas ou não são eficientes o suficiente, aí sim estão oportunidades para a gente inovar. Então, vou dar 2 exemplos aqui de problemas e soluções. O problema, cheiro ruim que fica no banheiro depois de usar o vaso sanitário. Qual que seria a solução?
desenvolver o bloqueador de odor que impeça o cheiro, né, ruim de se espalhar no ambiente. E veio aí a empresa, né, Freeco, e lançou esse spray para essa solução, né? Um outro problema, né? Um surfista de 27 anos, ele queria muito fotografar no mar, né? Fotografar as ondas, fotografar ele surfando. A solução seria criar uma câmera que tivesse tecnologia para registrar esses momentos, né? E ele lançou a GoPro. Então, no processo de inovação, tudo começa com uma ideia. E essa ideia nasce a partir da imaginação. E o que é imaginação, né, gente? A gente aí, quando a gente lê, é um processo muito grande de imaginação, né? Porque a gente não está vendo, não tem nada estruturado, mas a gente está sempre imaginando quem é aquele personagem, como é que é aquele lugar, né? Um processo de imaginação, a gente inventa um personagem na nossa cabeça, né? A gente inventa um lugar de acordo com a descrição. A gente concebe uma imagem a partir da descrição. Então, também a gente pode falar que é uma capacidade de representar algo. Por que não? Imaginação seria combinar ou reorganizar alguns elementos e ideias. Tem um cara que eu admiro demais, que chama Murilo Gun. Ele diz que é o seguinte: para a gente treinar o músculo da imaginação, a gente tem que praticar o e se. Né? E se alterássemos a forma de exposição de produtos? E se a gente mudar a abordagem de marketing para segmentar um público-alvo diferente? E se a gente mudar o modelo de negócio? Esse se é a sinalização do inconformismo, né? De falar assim, tá bom, mas pode melhorar. E se a gente fizer de uma nova forma? Então, as ideias nascem a partir da imaginação, que a gente falou anteriormente, que pode ser combinar diferentes inputs para trazer novas possibilidades. Então, a gente pode dizer que ter ideias, a imaginação é uma atividade de combinar. Aí nasceu a palavra combinatividade, né? O que é combinatividade? O Murilo Gun também, ele falava que ele não gosta da palavra criatividade, porque tem o cria na frente, né, de criar, e as pessoas acham que criar é uma coisa para poucos, para poucas, né? Então ele falou que ele prefere muito mais a palavra combinatividade, que ele fala que nada se cria, tudo se combina. E a gente vai dar um exemplo disso. Quando o Jobs inventou aí o telefone, o Apple, né? O que ele fez? Ele percebeu que tinha uma demanda no mercado e ele combinou uma série de tecnologias que já eram disponíveis, como ele diz, para reinventar o telefone. A gente vai ver um pouco mais para frente que tecnologias foram essas que ele combinou. E tem uma frase que ele diz que eu acho muito importante, a gente vê e trouxe até dois lados. Ele diz que a inovação é resultado das conexões entre experiências que a gente tem. Se você tiver as mesmas experiências que todas as outras pessoas, é improvável que você consiga olhar em outra direção. Mas eu reforço mais essa conexão entre experiências diversas, de diversas pessoas. Né? E o que é isso? É a diversidade. Né? Ter diversidade de pessoas, de perspectivas, de experiências, de habilidades, de conhecimentos, cognitivas, essas diferentes expectativas, experiências, tal, combinadas, elas trazem uma variedade muito maior de maneira de resolver problema, de ter soluções diferentes, né? São olhares diferentes que são combinados e eles podem gerar ideias que, se tivessem pessoas iguais, essa ideia não surgiria, né? Então, a Tree Diversidade faz algumas pesquisas na área de diversidade, ela fala que as empresas com níveis mais altos de diversidade têm uma cultura de inovação 600% maior que as empresas com níveis mais baixos, né? Com pessoas todas iguais, com pensamentos iguais, com experiências iguais, com idades iguais, né? Porque e nessa diversidade, quando a gente tem conflitos de ideias, né, que não são confrontos, são conflitos, as pessoas têm ideias diferentes, e tem uma discussão saudável sobre essas ideias, porque a gente costuma não escutar as pessoas, né, gente? A gente costuma achar que nossas ideias são sempre as que têm que prevalecer.
E a gente precisa escutar mais, porque às vezes a ideia de uma pessoa combinada com a sua ideia, combinada com outra ideia, surge uma ideia muito melhor, né? Então, a diversidade é extremamente importante para a inovação. Vamos voltar aqui na combinatividade, né? Que é a gente juntar um monte de coisa que existe. Mesmo que inicialmente a gente pode achar que não tem nenhuma conexão uma coisa com a outra. E para a gente conseguir fazer um bom processo de combinatividade, a gente precisa ter o input, né? Que estão todas essas coletas de informação que a gente vai coletando sobre na vida, né? Tanto conscientemente quanto inconscientemente. Porque a gente forma muitas crenças e muitos valores inconscientemente. Então, todos esses inputs, quanto mais diversos, quanto maiores, né? Quanto mais informações absorvidas que você tem, mais chance de você fazer combinações ricas. E muito importante nesse processo de combinar essas ideias, essas coisas, esses inputs, é um período de incubação, né? Que quando a gente está, às vezes, lá discutindo um problema que a gente precisa resolver, às vezes a gente sente que não tem solução, né? Não tem, não estou conseguindo pensar mais. Então, esse período de incubação, que é a gente sair do problema para a gente ter um processamento inconsciente e gerar outros insights. Então, não está dando certo? Vai, sei lá, correr, vai ver um filme, vai ler um livro, vai fazer uma yoga, sai do problema um tempo, né? E a gente tem esse processamento inconsciente. Às vezes você deita para ouvir uma música e vem um insight, né? Então a gente precisa desse processo também de sair do problema. Depois de resolver tudo, juntar, a gente tem a solução gerada, né, para essa combinação e esse processo de feedback, de melhoria contínua aí do processo de inovação. E não foi só o Murilo Gun que falou que tudo se combina, né? Lavoisier falou que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, né? Então a gente se combina e transforma as coisas. Então vamos reforçar mais o input, né? Quanto mais diversificado seu repertório de conhecimento, muito mais probabilidade você vai ter de ter bom resultado em combinar coisas, né? Além de ter pessoas diferentes com você, que pensam diferentes, você ter um repertório de conhecimento, de experiências. E como é que você consegue aumentar seu repertório? Tem várias formas, né? A gente ter relacionamento diversos com pessoas que são diferentes da gente, né? Isso cria um repertório maior de conhecimento. Livros, a gente fala, eu citei aí a questão do livro para a imaginação, ler livros, não só técnicos, mas livros de romance, livros de ficção. Esses livros todos são muito importantes também para a gente aumentar a nossa combinatividade, aumentar a nossa imaginação. Ver filmes, ir a museus, fazer viagens, procurar em Google, né? Inteligência artificial, lendo e estudando assuntos que não te interessam. Isso é muito legal, cara, porque assim, primeiro que quando você pega para ler, para estudar um assunto que não te interessa, né? Eu coloquei alguns assuntos aqui que inicialmente não me interessam e que eu estou lendo a respeito, porque, primeiro, ele estimula muito a sua cognição, né? Sua capacidade de pensar, você tem que concentrar mais naquele assunto. E ele abre mais inputs, né, para você. Então, o importante é a gente ser curioso na vida, né, gente? O tempo todo a gente ser curioso. Ah, eu não entendo isso, eu quero saber. Olha, eu vi isso, que legal, interessante, eu quero entender um pouco mais, independente de ser na sua área, né, de ser uma coisa que está ali no seu dia a dia. Então, por que que inovar é preciso? Porque a gente precisa solucionar problema, né, criar melhorias no negócio e ter sustentabilidade, né? O negócio precisa ser sustentável. Quantas informações a gente tem aí de novas empresas, de startups, que em menos de 2 anos param de funcionar, né? Fecham. Tem muitos motivos, lógicos, mas a gente tem que pensar que o negócio tem que ser sustentável, né? Então, o que que dá sustentabilidade ao negócio? Ter o cliente satisfeito, né? A gente tem que estar sempre inovando para melhorar a experiência do cliente. Assim, a gente aumenta a fidelidade, a propaganda boca a boca. Uma outra questão muito importante para o negócio é a gente ter sustentabilidade ambiental e social, né? Impacto ambiental e também relacionamento com a comunidade. Isso aqui é muito importante, né? A gente precisa monitorar o mercado, a gente precisa antecipar as tendências que vão acontecer, né?
Aí, monitorando o mercado, entendendo o que está acontecendo, a gente pode sair na frente no lançamento de produtos ou serviços, né, para atender demandas emergentes. Um dos assuntos que eu falo na minha aula de pós, e que eu dou em palestras, é sobre o mercado da longevidade, né? A gente está envelhecendo, o mundo está envelhecendo, o Brasil está envelhecendo a passos largos, né? Hoje, 15% da nossa população já tem mais de 60 anos, quase 27% tem mais de 50 anos. Em mais ou menos 16 anos, a gente vai ser o quinto maior, mais velho país do mundo. E as empresas não estão pensando, não estão vendo isso, essa tendência, né? Isso a gente precisa estar entendendo o que está acontecendo no mundo, está acontecendo no Brasil, para a gente conseguir antecipar essas tendências. Competitividade, né, gente? Quem não inova corre muito risco de ficar para trás no mercado, né? A gente inova para a gente adaptar as mudanças, né? A gente precisa ser ágil e antifrágil. Então, tem muito avanço tecnológico, muita mudança regulatória, tem as tendências, né? As coisas estão acontecendo cada vez mais rápido, a gente tem crise econômica. Então, a gente precisa ser ágil para a gente se adaptar a essas mudanças e ser antifrágil para aproveitar as oportunidades superando os desafios. O que é antifragilidade? Né? A gente fala muito na resiliência, né? Resiliência é a capacidade de você enfrentar um desafio, um problema e se recuperar. A antifragilidade é a capacidade de você ficar melhor depois de enfrentar esse desafio, essa dificuldade. Então, você cresce, você aprende com isso. Eficiência operacional, né? A gente, com nova tecnologia, com práticas de processos inovadores, a gente pode aumentar a eficiência, a gente pode reduzir custo, a gente pode melhorar a produtividade. Aqui eu vou mostrar para vocês o porquê de inovar, né? Por que as empresas. Aqui é um estudo do futuro da gestão da inovação da Inventa, e ela fez uma pesquisa perguntando qual que era o objetivo que as empresas tinham para inovar. E aqui tem todos os objetivos, né, por votação. Então, o maior objetivo é crescimento, depois eficiência, diversificação, mix, experiência do cliente. Mas eu não podia deixar de citar aqui os outros também, né? O ISD, né, que é a questão do ambiente, do social e da governança da empresa, a qualidade, que é extremamente importante, né? O compliance. Então, tem muitos objetivos aí na inovação. A inovação, ela foi citada aí pela uma pessoa da Ampei falando que a inovação é mais que uma opção, é uma necessidade, né? É imperativa. Então, as organizações que querem sobreviver, não querem só sobreviver, mas elas querem prosperar, elas querem ter sustentabilidade, né? Elas precisam inovar. Então, a gestão eficaz da inovação é o alicerce que sustenta esse processo dinâmico. E ela fala que vai desde o cultivo de uma cultura, a gente vai falar dessa cultura que promova a criatividade, passa pela captação de recursos, né? A gente precisa, para a gente inovar, muitas vezes a gente precisa captar recursos externos, até a implementação ágil dessas ideias, né? Não adianta a gente ter ideias se a gente não sabe como implementar e não tem agilidade nessa implementação. E o que é a cultura de inovação? Primeiro, o que é cultura, né? Cultura é simples, é o jeito de fazer e de ser de uma empresa. É como ela faz as coisas e como ela é. E ela precisa ter uma cultura que estimula a criatividade, né? Então, a inovação, ela não pode estar assim, num setor, uma pessoa, só o CEO, ou diretor, ou dono da empresa está pensando em inovação. Não, a inovação tem que ser integrada à gestão do negócio, né? Ela tem que estar em todas as áreas, tem que estar na estratégia, tem que estar nas ferramentas, nas pessoas, nos processos, na governança. Ela tem que estar holisticamente na empresa, tem que estar na cultura da empresa. Então, a cultura de inovação, ela tem que ser uma cultura de experimentação de ideias, né? Para isso, a gente tem que ter segurança psicológica, né? As pessoas têm que ter liberdade para dar opinião, para falar o que elas pensam.
tem que ser uma empresa que tem tolerância à falha, né? Pode errar, gente. Para a gente inovar, a gente precisa errar. Porque a gente não vai acertar todas, a gente só consegue fazer diferente se a gente tentar. E muitas tentativas podem falhar, né? O negócio é a gente falhar, corrigir rapidamente esse erro e não falhar mais esse erro, né? Então, é um processo de aprendizagem e ter tolerância a isso. Só assim a gente consegue aprender. A questão da desburocratização é extremamente importante, né? As pessoas da empresa, mesmo ela tendo 3, 5, 10, 100, 200 funcionários, as pessoas precisam ter acesso, né, às informações, aos recursos, né? Senão, como é que elas vão poder colaborar com ideias? Que é o quarto item, as pessoas colaborarem, né, ter esse espírito de colaboração. Aqui, o Piero Franceschi, ele é sócio da Startse. Startse é uma empresa de inovação, e ele, de educação e inovação, né, ele é diretor de marketing, inovação e estratégia. Ele divide a inovação em 4 formas. Aqui, primeiro, no eixo X aqui, horizontal, vertical, quer dizer, ele fala dos focos, né? Tem 2 focos, o foco quando é externo e o foco interno. E também sobre os objetivos, né? O objetivo é a eficiência, o objetivo é a transformação. Então, aqui no foco interno e no objetivo e eficiência, tem inovação estrutural, que é a inovação como a gente implementa processos, sistemas e modelos de gestão na empresa. Depois, a gente tem o foco interno ainda, mas já com o objetivo de transformação. É a gente inovar na cultura, né? No modo de ser e de fazer. E tem como ser feito isso, né? A gente mudar essa cultura. Tem inovação que tem o objetivo de eficiência, mas o foco é externo, que é a estrutura, né? A cadeia de valor que a gente tem com fornecedores, com canais de venda, com parceiros, né? Como a gente inova nessa estrutura de cadeia. E tem a inovação de valor, que é o foco externo também, mas o objetivo é transformação, né? Que é na forma como a gente entrega valor aos clientes, com produtos, serviços, ou a forma dos nossos negócios, o modelo dos nossos negócios. Todas essas formas estão interconectadas, né? E elas são muitas vezes interdependentes, né? Uma inovação está ligada na outra. Então, às vezes, assim, para eu ter uma inovação de valor, eu preciso ter uma inovação na cultura também, muitas vezes na estrutura, né? Nos processos, e também na questão da cadeia. Então, são todas interdependentes e interconectadas. Mas esse quadro, ele permite a gente ter uma visão holística, né? Para a gente identificar quais oportunidades que a gente não está explorando e para questionar, né? É o e se. Eu consegui ouvir ela falar, mas não aparece. É lógico que não, é só ela. É o e se, né? Que eu falei, é o e se. O que a gente está fazendo atualmente, né? E se eu fizer diferente? Fala. Vocês estão com alguma pergunta aí, gente? Porque eu não consigo ver vocês. Chat. Aí, alguma pergunta, gente? Chat. Bel, às vezes está abrindo o áudio. Oi? Seu, na verdade, a Bel, aqui, Hum. a participante, nossa aluna, às vezes ela está Ah. abrindo o áudio, né? Aí por isso que Tá. está dando esse barulho. Tem que deixar o áudio fechado. Mas não tem pergunta nenhuma no chat, não. Se vocês tiverem, é só me chamar, tá? Então, vamos falar do plano de inovação. O plano de inovação, eu conecto muito com o plano de growth. O que é o plano de growth? A gente tem um conjunto de estratégias voltadas para a experimentação. Né? A gente experimenta as ideias, experimenta as soluções para encontrar quais são as melhores práticas. Então, a gente define o objetivo que a gente quer com a inovação, a gente coloca os indicadores, né, de como a gente vai medir se aquela inovação tá dando resultado e parte aí para o processo, né, de inovação. E como é que é esse processo? A gente já falou lá do processo da combinatividade e aqui a gente traz um processo mais completo, né, desse círculo.
Primeiro tem a captação de ideia, né? É a gente gerar insights. Eu gosto muito de gerar white storms, né? Muita gente fala do brainstorm. Eu não gosto muito do brainstorm, porque o brainstorm pode trazer insegurança das pessoas falarem, se não tiver uma segurança psicológica muito forte, né? As pessoas falam, essa ideia não é legal, não, estou com vergonha de falar isso, as pessoas vão me criticar. Sai E a, daqui, ó. e a gente escrever as ideias, né? Ter um quadro, por exemplo, a gente põe um quadro, distribui post-its para as pessoas, lança o problema, e as pessoas vão lá escrevendo as ideias a respeito daqueles problemas, né? Então é um momento de quanto mais ideia, melhor, e não ter filtro nenhum. Pode colocar o que quiser. Depois a gente vem o processo de combinatividade, né? De pegar essas ideias, combinar, depois a gente faz a lapidação, ajusta essas ideias e transforma elas em alternativas para a gente experimentar, né? Porque vai ter um monte de coisa que vai ser descartado, mas muita coisa que às vezes a gente acha que não tem sentido, combinando com outras, né, ideias, são combinadas e fazem muito sentido depois. Aí a gente vai para a experimentação, né? O que é a experimentação? É a gente ter um protótipo dessa ideia. É a gente colocar a ideia para ser utilizada por pessoas, para algumas pessoas, que elas vão apontar erro, falar que isso não está bom, isso pode melhorar, isso não está funcionando, né? Depois que a gente valida essa ideia, depois de corrigir esses erros, e aí retorna e valida, aí a gente comercializa ou a gente implanta na empresa, né? E tem que ter sempre um acompanhamento desse processo. Então, o processo de growth é listar ideias, priorizar, selecionar, criar hipóteses, planejar, colocar em prática, medir o resultado e sempre aprimorar. Ou não deu certo, descarta, né, gente? A gente tem que entender que algumas coisas não vão funcionar e a gente precisa desapegar, né? Então, inovação é processo, é metodologia e é treino. A criatividade, como eu falei antes, né? A gente fala, nossa, eu não consigo inovar porque eu não sou criativo. Não, inovação é processo, gente, é metodologia e treino, né? Quanto mais a gente treinar aí nesse processo de brainstorm, de whitestorm, de combinação, de combinatividade, mais a gente melhora no processo de inovação. Aí eu trouxe para vocês entenderem um pouco assim o modelo de inovação da Disney, qual é o modelo que eles utilizam lá. Eles têm o primeiro processo que eles chamam de pensamento sonhador. Essa fase está na imaginação. Então, eles colocam as pessoas lá e mandam elas sonhar alto, pensar sem limite, dar a ideia o mais ousada possível. Depois, vem o pensamento realista, né? Vai avaliar as ideias, vamos ver a viabilidade técnica, a viabilidade operacional, financeira, né? Considerar a restrição, se tem recurso disponível, qual o prazo. E depois vem o pensamento crítico, né, que é a análise. Como que a gente pode melhorar isso? Quais são as barreiras, os pontos fracos, o que pode dar errado, o que está faltando, né? Então, essa é uma fase de análise crítica desse pensamento sonhador que transformou em realista. E quais são os desafios para inovar? Mais uma vez, no estudo de inovação da Inventa, eles colocaram os maiores desafios que as empresas que participaram da pesquisa citaram, né? E eles citaram aqui os maiores desafios. Primeiro, a pressão do curto prazo, né? É o dia a dia, né? A operação do dia a dia, que não sobra tempo, né? Para a questão de inovação, de pensar, de parar para pensar em estratégias. O orçamento, né? Não ter dinheiro para investir em inovação. O engajamento das pessoas, né? Dessa organização. E a aversão ao risco, né? Não querer errar. Então, aí é um grande desafio. Quando a empresa tem essa aversão a arriscar, muito difícil dela inovar. E aqui eu queria citar o modelo de governança, né? O modelo de governança nada mais é do que como que a empresa trabalha, né? Quais são as responsabilidades, quais são os processos, quem faz o quê. Então, esse modelo de governança
22% citou, mas é muito importante. O modelo de governança é muito importante para a inovação. Aí eu trouxe aqui algumas estratégias para a gente enfrentar esses obstáculos. Primeira coisa, a gente não querer sair fazendo tudo ao mesmo tempo, né? A gente tem que priorizar, né? A gente tem que ver qual inovação que no momento vai ter o maior impacto alinhado com os objetivos da empresa. Então, a gente precisa concentrar os recursos e o esforço dele. Não adianta sair fazendo 1 milhão de coisas que isso não vai dar certo. Então, é priorizar e concentrar. Depois, uma outra coisa muito importante é a gente automatizar processo operacional, aquelas coisas repetitivas, que têm baixo valor agregado, aí você consegue liberar tempo e recurso para a gente concentrar, né, realmente nas atividades que são inovadoras. Buscar parceria é muito importante, é muito interessante, porque você compartilha os recursos, o conhecimento, a expertise, e nesse processo de parceria você pode reduzir os custos, acelerar o desenvolvimento e mitigar os riscos, né, que são associados à inovação. A gente tem que considerar terceirização de algumas atividades também, que não são objeto fim da nossa empresa, e até contratação de consultor especializado, né, para apoiar iniciativas de inovação. O IPPE tem muito consultoria, muito legal para apoiar isso. A gente precisa ter métrica, né? Não adianta falar, vou inovar, eu quero inovar para isso, mas como é que você vai avaliar o progresso e o impacto das iniciativas que você está tendo, né? Esses KPIs, né, essas métricas são extremamente importantes para a gente manter o foco dos resultados e justificar, inclusive, por que a gente está investindo naquilo. É importante a gente usar a metodologia ágil. Tem várias, eu trouxe 2 aqui, que é o Kanban e o Scrum. Eles ajudam muito na gerência de projetos de inovação. Traz uma forma mais eficiente, mais flexível e, como o nome diz, mais ágil, né? O que é o Scrum? Scrum é a gente tem um time, pequenos times, assim, que vão resolver pequenos problemas dentro daquela ideia de inovação. Ele é auto-organizado, então a gente tem, a liderança está em cada microtime ali, que é chamado de sprint, tá? E ali eles trabalham em ciclos curtos, geralmente de 2 semanas. Então, no início de cada sprint, o time planeja, né, diante daquilo que eles têm que fazer, quais as tarefas que vão ser realizadas, divide essas tarefas entre os membros do sprint, e eles têm reuniões diárias rápidas, assim, eles fazem até, o princípio é até fazer reunião em pé, para ver o que está sendo feito, o que está progredindo, o que não está, quais são os obstáculos. No final do sprint, revisa o trabalho e planejam o próximo sprint. E dentro do Scrum, a gente pode usar o Kanban. O que é o Kanban? É a gente visualizar o trabalho que a gente está sendo feito, né? O que a gente tem que fazer, o que está em andamento e o que está concluído. Você consegue ter uma visão, né, do que está sendo esse processo aí de inovação. E a inteligência artificial, né? Como é que a gente usa ela como ferramenta para inovar? Primeiro, a gente pode automatizar tarefas para otimização de processos, né? Então, aqui tem um exemplo, né? Os chatbots, né, que são alimentados por inteligência artificial. Então, eles respondem as perguntas que são frequentes, sem precisar ter ali um atendimento pessoal. E você pode alocar esse recurso de ter uma pessoa ali atendendo o cliente para num processo de inovação, né? Então, a inteligência artificial ajuda muito nisso. Ajuda também para a gente entender as necessidades dos clientes e oferecer produtos altamente personalizados. A inteligência artificial, gente, eu sei que o IPPE já ofereceu, acho que foi semana passada ou atrasada, uma palestra sobre inteligência artificial. A inteligência artificial está aí. Quem não entender dela, quem não souber utilizar, vai ficar para trás, né? Não adianta criticar, vai roubar emprego. Não, não vai roubar emprego. De quem sabe utilizar, não vai roubar emprego de ninguém, né? Eu vi um especialista falando que o seguinte, a inteligência artificial, ela é um comando, você tem que dar um comando para ela te trazer solução, né? Ela não tem ideias sozinha, né? Então a gente precisa saber utilizar da melhor forma possível.
Um exemplo também do processo de inteligência artificial para conectar com o cliente, para fidelizar o cliente, é a indicação de música e filme, né, que a gente tem nas plataformas de streams, né, tanto de música quanto de filmes. Então, aqueles filmes que você costuma ver, aquelas músicas que você costuma ouvir, ela vai te indicando ali pela inteligência artificial o que você provavelmente gostaria de ouvir, de ver. Ajuda demais na pesquisa de mercado, né, de tendências. E ajuda no raciocínio demais de geração de ideias, porque você senta ali para conversar com a inteligência artificial, você fala uma coisa, ela fala outra, você questiona, ela te responde. Isso ajuda demais a gente raciocinar mais sobre aquele problema, a gente ter outras ideias. Então, por que inovar, né? Para a gente ter um diferencial estratégico, para a gente gerar mais valor para o cliente, para a gente explorar novas ideias, para a gente atender as necessidades do mercado e para a gente aumentar a competitividade da nossa empresa. E quais são os modelos de inovação que a gente tem? Aqui a gente tem, mais uma vez, um gráfico, né? Aqui na vertical a gente tem um mercado que já existe, embaixo, né? Em cima a gente tem um mercado novo. Embaixo, na horizontal, a gente tem tecnologias que já existem e novas tecnologias de acordo com a inovação. Então, vamos ver aqui a inovação incremental. O que é a inovação incremental? Ela está num mercado que já existe e vai utilizar uma tecnologia que já existe. E o que é a inovação incremental? É a gente fazer melhoria gradual nos nossos produtos, nos nossos serviços, nos nossos processos, né? A gente está continuamente inovando e melhorando aquele produto, serviço que a gente tem. Aí a gente tem a utilização da tecnologia atual com o mercado novo, que é chamada de inovação arquitetônica. O que é a inovação arquitetônica? Ela modifica soluções que já existem, né? Soluções que já existem, para atender um mercado novo, um mercado diferente. Ela cria até um mercado novo com essa combinação de soluções. A gente tem a inovação disruptiva, que é aquela que usa novas tecnologias, mas está no mercado atual. E a gente tem a inovação radical, né? Que utiliza um avanço tecnológico, transforma por completo uma indústria e cria novos mercados. Então, vamos ver um pouquinho de cada uma. A gente, logicamente, né, utilizando novas tecnologias, o grau de novidade é maior na inovação radical e na inovação disruptiva. Mas a inovação arquitetônica e incremental são extremamente importantes, né? São inovações muito importantes para a gente ter sustentabilidade, né? Vamos falar da inovação incremental, que é a gente fazer melhoria gradual e contínua nos nossos produtos e serviços. A gente fazendo melhorias, a gente trazendo modificações nos produtos, acrescentando coisas nos produtos, nos serviços, a gente desperta o interesse das pessoas, porque a gente está sempre trazendo algo novo para elas, né? Às vezes com pequenas modificações, mas é novidade. E isso atrai o interesse. E o objetivo da inovação incremental é garantir que a organização se mantenha competitiva nesse mercado, sem ter que trazer outros produtos, ou paralelamente trazendo outros produtos e serviços, né? O exemplo da Coca-Cola, né? Do refrigerante mesmo, que a Coca-Cola tem um pool diverso aí de produtos e serviços, né? O que ela fez? Ela tinha Coca-Cola normal no início, depois ela teve Coca-Cola Light, Coca-Cola Zero, depois a Coca-Cola com sabor, né? Tem várias Coca-Colas com sabor agora. Então, ela diversificou o produto principal. A gente tem inovação arquitetônica, que ela modifica a solução que já existe, né? E aqui a gente traz o iPhone, como eu falei lá no início, né? Por que o iPhone é uma inovação arquitetônica? Ela combinou solução que já existia, soluções que já existiam. Quais eram essas soluções que já existiam? O iPod, o telefone e a internet, né? Então, internet móvel. Então, ela trouxe 3 produtos para o smartphone. E que o Jobs falou? Hoje a Apple vai reinventar o telefone. E reinventou mesmo, né, gente? Hoje, o
O smartphone é muito mais um comunicador móvel do que um telefone. A inovação arquitetônica pode ser uma inovação disruptiva? Com certeza. O que é inovação disruptiva? A gente ter novas tecnologias, novos modelos de negócios, novos serviços, novos produtos disruptivos. O que é isso? São aqueles que criam as necessidades que, às vezes, o consumidor nem sabia que eles tinham. Né? Ou então a gente altera um mercado que já existe. Né? Entrega um valor para um mercado de uma forma diferente. Aí, de novo, o iPhone entra, porque além dele combinar 3 tecnologias que já existiam, ele desenvolveu uma nova tecnologia para mercados que já existiam. Né? Então, já existia o mercado de iPod, existia o mercado de celular, existia o mercado de tecnologia. Então, ele desenvolveu a nova tecnologia para atender 3 mercados. Então, ela foi tanto arquitetônica quanto disruptiva. Então, é trazer algo novo para uma demanda que já existe, mudando a solução, como essa solução interage com o seu público. Então, cria um mercado diferente, um segmento diferente. Muitas vezes a gente transforma totalmente a indústria existente. Foi o que aconteceu. Né? O iPhone transformou totalmente a indústria de smartphones. Então, ele redefine a forma como os consumidores abordam o problema. Fala, Bel. Eu não estou conseguindo me conectar e eu custei a entrar, Dani, entendeu? Não, entendi. Eu não estou conseguindo entrar igual eu entrava antigamente, entendeu? Entrar onde? Eu estou vendo só um pedacinho seu, entendeu? Um quadradinho assim. Ô Ah, Bel, é porque você tá pelo telefone. Aí pelo telefone não aparece da mesma forma que aparece pro computador, não, tá? Mas eu sempre entrei pelo telefone, sempre foi, eu via tudo, entendeu? Tudo o que você fala? Pelo, hã? Tudo o quê? Eu pelo menos estou ouvindo nada, Tenta tá passar bom? pro lado aí que você vai conseguir ver o slide. É isso que eu não estou conseguindo ver, entendeu? É por causa que no E não celular tem precisa ninguém passar aqui pro para me, lado. e não tem ninguém aqui para me ensinar, entendeu? Então tá difícil. Então, vou te Mas, chamar aqui no privado e eu vou te explicar, tá? Para a aula continuar. tá, quem tá falando? Ítalo, Ítalo? isso aqui do PPE, Ah, tá. Eu aguardo então, tá? tá bom. Tchau, filho. Tchau, tchau. então, continuando aqui, ele redefine, né, a forma como os consumidores abordam um problema ou necessidade. Então, a gente tem a Netflix, né? Netflix inovou muito quando ela trouxe para o streaming a locação de filmes, né? Porque a Netflix ela começou, não sei quem lembra aí, a gente tinha as locadoras de vídeo, né, de filmes. Aí a gente tinha, inclusive, a Blockbusters, que era mundialmente, né, ela era gigante. Eu era cliente assíduo da Blockbusters, e a Netflix, ela iniciou o processo dela primeiro entregando e buscando as fitas nas casas das pessoas. Foi assim que a Netflix começou. Aí ela aprimorou, foi aprimorando a inovação dela, né? Aquele e se, né? Ela fez o e se ao invés de buscar, entregar e buscar a fita, eu não uso uma tecnologia para a pessoa acessar pelo computador, pela televisão, né? E aí a Netflix veio e todas as blockbusters, que é a maior do mundo, faliu, né? Porque ela inovou e modificou a forma que os consumidores viam filmes, né? O iFood também. O iFood, ela redefiniu com os consumidores a forma de se alimentar, muitas vezes, né? Você está ali com pressa, não tem condição de ir a um restaurante, não deu para cozinhar. O iFood traz ali para você comida, mercado. Então, inovou muito nessa forma de criar um segmento novo. O Spotify, né? Que trouxe aí a música, não é só Spotify, tem outros, né? Tem a Amazon Music, tem
tem outras diversas, mas modificou o mercado, né, de música. Né? Ninguém mais tem CDs, né? O Spotify veio para acabar com o mercado de CDs. E temos aí o WhatsApp, que mudou, redefiniu a forma como as pessoas conversam, né? A gente mandava mensagem pelo SMS, né? E era muito ruim, a gente sabe que era muito ruim. Então, o WhatsApp, e o WhatsApp está sempre inovando, né? O WhatsApp, agora tem o WhatsApp Business, né? Onde você faz negócios pelo WhatsApp, então ele está sempre inovando, né? E modificando os produtos, melhorando o produto para atender cada vez mais segmentos diferentes. Aí a gente tem inovação radical, né? Que utiliza um avanço tecnológico grande para transformar completamente uma indústria e criar mercados diferentes. Então, representa uma mudança muito significativa em relação ao status quo. É sair do status quo. Falar, e se eu fizer isso? Né? E se esse problema não está sendo resolvido? E se eu fazer uma mudança no meu modelo de negócio e atender esse mercado que eu acho que existe? Um exemplo muito grande é da impressão 3D, né? A impressão 3D revolucionou a fabricação, né? Tem até casas sendo fabricadas por impressão 3D. Isso barateia muito os processos, né? Então, você vai construir uma casa, hoje você constrói casas de até R$ 30.000, aí com a impressão 3D. Então, revolucionou totalmente o mercado, né? Você faz vários objetos por impressão 3D às vezes, em minutos, em horas. Agora, a gente já viu que ela pode ser disruptiva e arquitetônica. Ela pode ser disruptiva e radical? Com certeza. Uber. Uber é disruptivo porque mudou a forma como as pessoas acessam o transporte urbano, né? Criou um modelo de negócio que desafiou a questão dos táxis, né? Desafiou completamente o modelo de negócio dos táxis. E ele é radical porque utilizou tecnologias e algoritmos complexos, né? Ele tem que conectar motoristas e passageiros que estão perto uns dos outros, né? Você tem que chamar o motorista tem que ver o seu chamado, a localização que você está, decidir. Então, tem uma tecnologia com algoritmo muito complexo. O Airbnb também, né? Ela é disruptiva, porque ela transformou a indústria de hospedagem, né? Permitindo que as pessoas pudessem alugar os espaços competindo com hotéis tradicionais, né? Porque tem uma coisa no Airbnb, né? Às vezes, você está em um hotel, você vai ficar um tempo maior, o hotel é aquela coisa mais fria, né? O Airbnb tem duas possibilidades, ou de você alugar um espaço inteiro. Eu viajo a trabalho praticamente só fico em Airbnb, alugo um local inteiro, geralmente é um quarto, um banheiro, uma cozinha, né? Que você pode cozinhar, pode colocar as coisas na geladeira, né? É muito mais, um ambiente muito mais de casa, né? Que lembra a casa. E como é que os que lançaram, né, o Airbnb, como é que foi isso, né? Estava tendo lá em São Francisco uma feira muito grande e eles notaram que não estava tendo hotel para as pessoas. Eles falaram assim, por que a gente não aluga aqui nossa sala para as pessoas ficarem? E o que eles fizeram? Eles anunciaram isso e eles conseguiram 3 pessoas para ficar lá. E tinha um perfil totalmente diferente do que eles acharam que teria, né? Acharam que seriam jovens, né? E não foi uma senhora, foi um rapaz que tinha uma deficiência. Foram 3 pessoas inusitadas. E aí eles falaram, poxa, esse negócio dá certo, né? E começaram ali nesse processo, que começou dessa forma. Eles viram que tinha um mercado que eles poderiam explorar. E ele é radical porque ele usa uma tecnologia, né, global, né? Você entra aí no site do Airbnb, você vê quartos e locais para alugar no mundo inteiro, né? Então, é uma tecnologia global e você faz um aluguel de curto prazo. Você entra lá, se tiver vaga, você aluga para amanhã. Você entra amanhã, né? Aí eu trouxe aqui a metáfora do Davi e Golias, né? Que era assim, táxi, né? Ninguém achou que táxi teria algum competidor para táxi. Aí veio o Uber. O Google Maps também era um mapa, né? Ele não tinha
um localizador, vira à direita, vira à esquerda, faça isso, faça aquilo. Veio o Waze. E depois o Google Maps comprou o Waze, né? Então a gente tem, o Google Maps adaptou a tecnologia dele quando adquiriu a Waze. E os bancos tradicionais também, né, que eram gigantes, ninguém imaginava aí que teria competidor, e vieram os bancos digitais, né, o Inter, o Nu, né, que era Nubank, agora é Nu. Então tem muita história de Davi e Golias, né? Às vezes as empresas grandes são muito engessadas e vem um pequenininho ali com tecnologia, com inovação, com ideia nova e consegue derrotar o gigante. E o Gustavo Caetano é um empreendedor aqui de Minas. Ele escreveu, eu tenho 2 livros dele, que é o Pense Simples e Faça Simples. No Pense Simples, ele fala: inovar é olhar ao redor e descobrir algo que pode ser melhorado, né? É a gente ter esse olhar crítico o tempo todo sobre o que pode ser melhorado. Vamos ver o videozinho do Gustavo Caetano falando sobre isso. Nós estamos vivendo a era dos pequenos, né? Você pegar a história de Davi versus Golias, Davi era um guerreiro forte, mas pequenininho, e Golias era um gigante. Só que Golias era gigante porque ele tinha um problema no cérebro, né? Um tumor cerebral que fazia que ele não parasse de crescer, né? Que é o mesmo problema que os maiores caras do mundo que estão no Guinness Book, todos têm esse mesmo problema de saúde, e fazia com que ele enxergasse muito mal. Era forte, era um gigante, e Davi viu que se chegasse perto de Golias, ele podia ser esmagado ali, né? Com uma pancada, o Golias ia acabar com ele. E aí o que o Davi pensou? Eu não vou lutar com as mesmas armas, vou lutar de longe, que ele não está me enxergando, eu vou pegar uma tecnologia aqui, que é uma pedra, e vou jogar isso na cabeça dele. E jogou na cabeça de Golias e acabou derrubando Golias. É exatamente o que está acontecendo agora, né? As novas empresas entram no mercado e geralmente, né, com muito mais flexibilidade que o grandão, mas com modelos de negócio diferentes. Então, geralmente ele entra para resolver o mesmo problema, só com um modelo de negócio totalmente diferente. E o grandão não consegue enxergar o pequeno, né? Sem imaginar todos os grandes players de telecom, ninguém conseguiu enxergar o WhatsApp, né, no começo. A Embratel brigava contra a Intelig, né, na televisão, de quem tinha o DDI mais barato, ligação internacional mais barata. E aí, de repente, vem o Skype, que é uma startup que nasceu na Estônia e tomou conta desse mercado, né? O WhatsApp está tomando conta de outro mercado. O Nubank entrou para competir contra os bancos, né? Possivelmente o Itaú, o Bradesco, esses caras não conseguiram enxergar, não existia no War Room desses grandes players, o Nubank, até ele aparecer, mas aí na hora que apareceu ele já estava grande demais, né? Então a startup, né, ou a empresa inovadora, ela tem que usar da flexibilidade, da agilidade para conseguir combater os grandes players, né? Você pegar o WhatsApp, o Waze, por exemplo, o Waze entrou no mercado, quando ele entrou no mercado de GPS, ele era, né, minúsculo, e já existia um cara gigantesco nesse mercado, que era TomTom. O Waze falou assim: pô, como é que eu vou lutar contra a TomTom? Que é um cara já com mais de 1000 funcionários, né? Já estava muito consolidado no mercado. E o Waze pensou: só vou conseguir lutar contra a TomTom criando um serviço focado, que resolve um problema muito específico. E aí o Waze focou em trânsito, que era um problema que ninguém estava resolvendo, nem TomTom, nem Garmin, nem os outros players nesse mercado estavam resolvendo esse problema de trânsito. O Waze resolveu, virou a maior empresa de GPS do mundo, vendido por $1 bilhão para o Google. Né? Se você pensar a história do Instagram, a mesma coisa. O Instagram faz exatamente o que Kodak fazia. O que era Kodak? Kodak era fotografia, eu tiro uma foto, né, para imprimir a foto e mostrar para as pessoas. Então, quer dizer, é para compartilhar emoções. O que é o Instagram? Compartilhar emoções. Você tira uma foto do seu filho, tira uma foto de uma praia e tudo mais e compartilha com outras pessoas. Então, vê como é que essas empresas, elas estão resolvendo um problema muito específico, e era um problema que já existia, só que de maneira diferente. Né? Airbnb é a mesma coisa, o Airbnb que permite qualquer pessoa coloque um quarto da sua casa ou a sua casa inteira como se fosse um quarto de hotel, vale mais que o Hilton, que é a segunda maior rede de hotéis do mundo. Olha que interessante. Agora vale mais que o Hilton porque ele cresce muito mais que o Hilton. E ele cresce muito mais que o Hilton porque ele resolve o problema de hospedagem de um jeito diferente. Mesma coisa com o Uber, resolve o problema de transporte de um jeito diferente. Então, sempre que você estiver pensando em entrar no mercado novo, não importa se é uma empresa já consolidada ou se você é uma empresa nascente, pensa nisso, onde eu vou focar,
para resolver um problema onde o grande não consegue resolver, ou de uma maneira que o grande não consegue resolver. E aí você vai ver o tanto de oportunidade que existe. Netflix entrou para resolver um problema que Blockbuster não conseguia resolver. E Blockbuster não enxergou que o mundo ia caminhar nessa direção. Então, gente, a empresa, não importa se você tem 10 funcionários, 200, 2.000 funcionários, você tem que pensar como uma empresa pequena. Tem várias empresas grandes aqui no Brasil, Itaú, da Porto Seguro Seguradora, né, criou uma aceleradora, o Banco Bradesco, todas essas empresas estão criando aceleradoras, estão criando incubadoras, estão criando maneiras de se conectar com empresas menores. Por quê? Porque ele não quer ficar de fora. Ele entendeu que agora inverteu. Né? Antes as empresas pequenas tentavam copiar os processos, a lógica da empresa grande. Agora a empresa grande quer aprender com a empresa pequena. Então não importa o tamanho de empresa que você tenha, passe a pensar como uma empresa pequena. Pense com agilidade. Né? Crie um ambiente flat em que não tem uma hierarquia muito pesada de dono, ou de CEO, ou de diretoria e tal, que é muito distante da realidade no chão. Olha muito o que está acontecendo no seu dia a dia, porque só assim você consegue resolver problemas que as grandes e lentas empresas, né, que são esses Golias, não conseguem pensar diferente. Esses caras não conseguem fazer coisas muito diferentes do que eles já fizeram. Só que tem um problema. O sucesso que trouxe vocês e que trouxe esses caras até aqui, o que trouxe qualquer empresa até aqui, não é certeza de que será um sucesso no futuro. Quer dizer, o que te trouxe até aqui, até hoje, independente se você é uma empresa de muito sucesso ou não, não é uma certeza de que isso vai te levar até muito mais longe. Muito legal, né? Se vocês quiserem saber sobre inovação, eu até coloquei a dica, esse livro é muito bom. É um livro gostoso, simples, né? Como o título, né? Pense simples e faça simples, né? Inovar pode ser simples. E aqui a gente falar sobre inovação aberta, né? Essas inovações que eu falei praticamente são inovações fechadas, né? Podem ser fechadas, mas elas podem ser abertas. O que é inovação aberta? Esse conceito surgiu em 2003, né? Quando o Henry Chesbrough escreveu o livro Inovação Aberta, um novo imperativo para criar e lucrar com tecnologia. E tinha 2 princípios básicos no livro. Se as empresas não inovam, elas morrem. E o segundo o coletivo é mais inteligente que o individual. Da mesma forma que a gente falou aí da diversidade, né, para a gente ter a combinatividade de ideias, aqui ele traz as parcerias como uma estratégia de inovação, né? Realizar fusões, aquisições ou fazer parcerias estratégicas com as outras empresas para ter uma inovação. Né? E a inovação pode ser utilizada por todos, né? O Business Model Canvas, a gente vai falar sobre ele, é um modelo estratégico para a gente visualizar e compreender o modelo de negócio. Ele é uma inovação aberta, ele foi uma inovação colaborativa com mais de 400 consultores de todo mundo. Né? Então, isso é uma inovação aberta. Várias pessoas do mundo inteiro participaram na criação desse modelo para compreender e visualizar o negócio. Então, quais são os tipos de inovação que a gente tem? A gente pode inovar nos canais, né, de distribuição, nos canais de venda. A gente pode inovar em novos mercados, para atingir novos mercados. A gente pode inovar tendo parcerias novas, fornecedores novos. A gente pode inovar nos métodos de trabalho que a gente tem hoje. A gente pode inovar com novos produtos e novos serviços. A gente pode inovar nos processos da empresa. A gente pode inovar com novas tecnologias. E a gente pode inovar com novos fornecedores. E o que mais que a gente pode inovar? A gente pode inovar com um novo modelo de negócio. E o que é isso, né? Inovar num modelo de negócio? É a gente buscar alternativas diferentes com um padrão que a gente já está seguindo, né? É reinventar a forma como a gente transforma uma organização para competir no mercado, com muito mais eficácia e eficiência. É pensar diferente, né? E se, né, eu oferecesse esse produto de uma nova forma? Né? Isso
para criar mais atratividade para o negócio e atingir até um público diferente. A gente tem aqui o ecossistema da Apple, né? O ecossistema de modelo de negócio da Apple é extremamente inovador. Eles começaram fabricando e vendendo o hardware, né? Que é o iPhone. Depois eles foram inovando no modelo de negócio deles, atingindo um ecossistema muito maior, né? Tem aí o streaming, né? A Apple TV, o streaming de música, que é a Apple Music. Eles têm vários softwares, né? Que é Apple Care, Apple Play, Apple One, né? Apple Fitness, Apple Podcast, Apple Books, né? Então, eles fizeram essa diversificação no modelo de negócios. E ainda a Apple Store para vender os aplicativos que eles têm, né? Então, é um ecossistema extremamente inovador no modelo de negócio. E o que é o modelo de negócio, né, gente? O modelo de negócio, ele nada mais é que descrever a lógica pelo qual a empresa cria valor, entrega valor e captura valor, né? Cria valor para os clientes, entrega o valor, captura valor para os sócios, né? Ou para os donos da empresa. É uma fórmula para transformar pessoas, né, da empresa, produtos e gestão em receita, lucro e retorno dos acionistas. E a gente vê uma evolução dos modelos de negócio ao longo do tempo, né? Muito simples aqui, a colocação que eu vou colocar, mas para a gente ver como que as coisas foram evoluindo, né? Antes do século XX, a gente tinha basicamente uma troca direta, né? Era produto ou serviço por dinheiro. Então, a gente tinha agricultura de subsistência, o comércio, o artesanato, né? A Revolução Industrial introduziu o negócio baseado em produção em massa e distribuição em larga escala. Então, era fábricas, cadeia de suprimento e distribuição desses produtos, né? Na era industrial, que foi no século XX, a gente teve uma seção de grandes corporações, né? A gente teve a globalização dos mercados, né? A gente começou a ter trocas entre todos os países. A gente teve um modelo de integração vertical, né? Onde a mesma empresa controla várias etapas da cadeia, como, por exemplo, o modelo de franquia, né? O modelo de franquia, ele permitiu a expansão rápida de uma empresa, de uma marca, com praticamente nenhum investimento em infraestrutura, muito pelo contrário, né? Você recebe por isso. Esse é o modelo de negócio de franquias. E na era digital, né, que a gente está agora no século XXI, a gente vê vários modelos de negócio diferentes. A gente vê marketplaces online, né? A gente vê lojas virtuais, modelos de assinatura, modelo de compartilhamento, né? Compartilhamento de carro, de hospedagem. Isso a gente chama de economia colaborativa. A gente também tem os modelos de negócio baseados em streaming, em acesso, né? Os streamings de música e vídeo. Então, a era digital do século XXI trouxe vários modelos de negócios bem inovadores, bem diferentes dos modelos anteriores. A gente vai falar agora de um processo, né, para a gente inovar. Esse livro, é um livro que chama Business Model Generation, um livro, inclusive, que ele é o contrário, né? Ele é um livro que ele é comprido, assim, e ele é muito diferente, é um livro cheio de ilustração, é um livro super interativo, e ele foi cocriado por 470 praticantes de 45 países. E o que esse modelo, né, essa geração de modelo de negócio trouxe? Ela trouxe um modelo que chama Business Model Canvas, que é o modelo de negócios Canvas. E o que é esse Canvas de modelo de negócio? É uma fotografia ali do negócio, né? Então, para a gente confeccionar esse nosso modelo de negócio, a primeira pergunta que a gente precisa fazer é por quê, né? Por que eu estou oferecendo esse produto? Por que eu estou oferecendo esse serviço? Qual que é o meu propósito com esse negócio que eu tenho, né? A gente costuma falar que é o seguinte, a gente não define primeiro o que a gente vai distribuir, o que a gente vai colocar no negócio. É por que eu estou fazendo isso, né? Qual é o propósito do meu negócio? Isso influencia demais no mercado, nos clientes. Depois tem que pensar o que esse negócio meu vai resolver? Qual a dor que ele vai resolver, né? A partir daí, para quem, né? Quem serão os clientes, né? Então, você vai segmentar quem serão seus clientes. Quais serão os canais que eu vou utilizar? E como é que vai ser o meu relacionamento com esses clientes?
Depois é o seguinte, o que eu vou oferecer para esses clientes, né? Eu sei o que eu vou resolver, para quem, mas o que eu vou resolver, o que eu vou oferecer para resolver esse problema. Então, é a proposta de valor, né? Qual que é o valor que você vai oferecer para o cliente? E como que você vai fazer isso? Quais são as suas principais atividades? Os seus recursos e as suas parcerias. Essa é a entrega de valor. Como que você vai entregar o valor para o cliente? Depois, quanto? Quanto que você vai gastar, né? Quanto você vai investir e qual que será a sua fonte de receitas, que é a captura de valor. Então, vamos ver aqui cada quadrante desse, separadamente, para a gente entender um pouco. O que é segmentação de cliente? É a gente saber exatamente, com sentimento, quais segmento que a gente vai atender e qual segmento que a gente não vai atender, né? Porque segmentação de cliente é extremamente importante. Você não pode sair dando tiro para tudo quanto é lado, né? Você tem que saber exatamente quem é seu cliente. Então, o modelo de negócio, assim, ele tem que ser projetado na compreensão real das necessidades específicas que aquele cliente tem. Qual que é a dor real que eu vou resolver para aquele cliente? Então, os grupos de clientes, elas têm que ser segmentados, né? A gente precisa segmentar o cliente quando as necessidades deles são diferentes, né? Então, justifica a gente ter uma oferta diferente para clientes diferentes. Quando eles vão ser alcançados de diferentes canais de distribuição, algumas pessoas compram online, outras pessoas gostam de comprar pela internet, em loja física, outras pessoas preferem alugar as coisas, né? Então, a gente tem grupos de clientes que têm formas de comprar diferentes, têm que ser atendidos de formas diferentes e são um segmento diferente. Também quando exigem diferentes tipos de relacionamento, né? A gente precisa segmentar o cliente que gosta de ter um atendimento individualizado, com atenção, ou daquele cliente que gosta de entrar numa loja C&A, né, e resolver o problema dele sozinho. Quando eles estão dispostos a pagar por diferentes aspectos. Então, você tem que ver qual que é o segmento que aquele cliente vai gastar com aquele seu produto, né? Porque às vezes o produto vai resolver o problema do cliente, mas esse cliente que você segmentou, ele está disposto a pagar pelo seu produto ou pelo seu serviço? Aqui tem um mapa de empatia que pode ser utilizado para você segmentar o cliente. O que essa pessoa, o que esse cliente, esse grupo de clientes, né, pensa e sente, o que ele vê, qual é o ambiente que ele está, qual o mercado que ele oferece para ele, o que ele faz, né, o que ele fala, o que ele escuta, qual que é a dor dele, os medos, as frustrações, os obstáculos, quais são os ganhos que ele valoriza, né? Os desejos, as necessidades, qual que é a forma de medir sucesso. Esse mapa de empatia, ele é muito poderoso para a gente segmentar os nossos clientes. A gente precisa realmente... eu não gosto muito da palavra persona, não, porque a gente pode ter várias personas, né, na nossa segmentação de cliente. Mas a gente precisa personificar essa segmentação mesmo, descrever, né, mesmo. Ó, fulano de tal pensa dessa forma, a preocupação dela é essa, ela quer viajar, ela pretende usar a aposentadoria dela com viagens, ela adora frequentar um ambiente extrovertido, alegre, né? Então, a gente precisa entender realmente, profundamente, quem é o nosso cliente. E sobre os canais, né? Quais canais que cada segmento nosso de cliente vai alcançar, né? A gente tá oferecendo aos canais exatos que os clientes querem, né? A gente está no canal certo? A gente está alcançando esse cliente ou a gente precisa rever os canais? Eles estão integrados, né? Você tem, por exemplo, você vende pela internet, mas também você tem um Instagram que você entrega o produto, né? Qual que funciona melhor? Qual que é mais econômico? Como é que a gente integra a rotina das clientes nesse canal, né? Ele não tem tempo de ir numa loja, mas eu posso mandar o produto lá para ele experimentar, e se ele gostar, eu busco só os que ele não quer, né? Tem várias formas de a gente integrar o nosso canal à rotina dos nossos clientes.
E a gente tem os canais próprios e os canais parceiros, né? Os canais próprios são o seu Instagram, seu site, sua loja. E os canais parceiros, né? Quando você tem um canal próprio, você tem a margem maior, né? Você pode vender o produto, o seu custo e o seu preço de venda, você tem uma margem maior ali. Mas ele pode ser mais caro, né? Então, você tem a operação toda para vender. Quando você tem um canal parceiro, né, por exemplo, você coloca lá o seu produto no marketplace, né, por exemplo, no Mercado Livre, as margens suas vão ser mais baixas, mas você vai alcançar muito mais clientes, né, porque o parceiro é forte, né, ele está em todos os locais, então você vai alcançar muito mais. Então, a gente precisa ter uma integração aí dos canais para a gente ter um equilíbrio, né? E o relacionamento? Ele pode variar, né, entre pessoal e automatizado, para a gente adquirir cliente, fidelizar cliente ou aumentar as vendas para aqueles clientes, né? Fazer uma venda extra para aquele cliente. Então, a pergunta que a gente precisa fazer é: que tipo de relacionamento os nossos clientes esperam que a gente mantenha com ele, né? A gente está estabelecendo o relacionamento que eles esperam? Você já perguntou para os clientes se é isso que eles esperam, né, do relacionamento que a gente está tendo? A proposta de valor é o quê, né? O que você está oferecendo? É a razão dos clientes irem para a sua empresa e não irem para outra. Quais os problemas que vocês estão tentando ajudar a resolver? Quais as necessidades que a gente está satisfazendo? Quais pacote de produtos e serviços a gente está oferecendo para cada segmento? Muita pergunta, né? Que a gente precisa entregar valor de uma forma que esteja resolvendo um problema, esteja satisfazendo as necessidades dessa segmentação sua de cliente. O como, né? Primeiras atividades, né? As principais atividades são as coisas mais importantes, né? Você não vai, aqui no modelo de negócio, você não vai descrever todas as atividades que você vai fazer, não é uma descrição de atividade. É você colocar as coisas mais importantes que a empresa tem que fazer para que o modelo de negócio funcione. Então, criar e oferecer uma proposta de valor para alcançar mercado, manter um cliente. Então, as perguntas são: quais atividades as propostas de valor existem? As atividades principais. Quais as principais atividades que eu tenho que ter para que os nossos canais de distribuição exigem? Quais atividades-chave as nossas relações com o cliente exigem? E quais atividades-chaves o nosso fluxo de receita exige? Depois a gente vem para os recursos, né? Os recursos são os ativos, né, que a gente precisa ter, os principais, para a gente ter aquele modelo de negócio, né? Esses recursos, eles permitem a gente criar a proposta de valor, a gente alcançar os mercados, a gente manter relacionamento com segmentos de clientes e obter receita. Então, as mesmas perguntas, né? Quais recursos-chave principais que eu preciso para ter proposta de valor que eu estou oferecendo? Quais os principais recursos que eu preciso ter para o nosso canal de distribuição, para a nossa relação com o consumidor e para o nosso fluxo de receita? Sempre nesses 4 itens, né? Proposta, o canal, a relação e o fluxo de receita. Quais são as principais parcerias, né? As parcerias é a rede de fornecedor e parceiro, né? Então, a gente precisa, primeiro, ter um modelo, criar aliança, né, para a gente otimizar os nossos modelos de negócio, para a gente reduzir risco e adquirir recurso. Primeiro, são os fornecedores, né? A gente precisa ter bons fornecedores para que a gente tenha suprimentos confiáveis, entregas confiáveis. A gente pode fazer parcerias, inclusive entre concorrentes. Algumas fábricas de produtos de limpeza, acho que IP, Unilever, mais 2, elas se uniram para desenvolver tanto detergente quanto outros produtos de limpeza concentrados. Precisava de muita pesquisa para desenvolver. Então, eles se uniram para desenvolver essa inovação, né? E cada um colocou sua marca e vende, e faz aí a sua entrega de valor da forma que ela acha melhor e mais necessária, de acordo com o perfil, segmentação do seu cliente. E a gente tem as joint ventures também, né? O que são as joint ventures? São parcerias entre 2 ou mais empresas
que elas juntas, né, colaboram para realizar um projeto específico, né? Então, assim, não é, nesse caso não é concorrente, são empresas que têm soluções diferentes para oferecer uma outra solução, elas se unem, uma joint venture, para oferecer essa terceira solução. As fontes de receita é a captura de valor, né? Qual o valor que cada segmento de cliente está realmente disposto a pagar pela sua proposta de valor? Então, a gente precisa responder essa pergunta, né, para a gente gerar o fluxo de receita para cada cliente, né? Esses fluxos de receita são as fontes onde a gente vai gerar dinheiro, né? E esses fluxos, eles são caracterizados pela precificação que você utiliza, pelo custo de aquisição do cliente, pela duração desses relacionamentos que vocês têm e pela receita que isso gera. E a estrutura de custos, né, é você descrever os custos, principais custos os investimentos que você vai ter para operar esse modelo de negócio. Vamos ver um exemplo aqui. Esse é o modelo Canvas da Uber. Então, a segmentação de clientes. A Uber tem duas segmentações. Ela tem a segmentação dos passageiros e tem a segmentação dos motoristas, né? O relacionamento, eles colocaram ali suporte e ser altamente automatizado. Os canais de distribuição do produto deles, mídia, boca a boca, o próprio aplicativo, campanhas locais e relações públicas. Qual que é a oferta de valor? Que aí a gente viu que a gente tem que fazer uma oferta de valor segmentada, né? Então, para o passageiro, é um táxi sob demanda. Então, você chama na hora que você precisa, não precisa de dinheiro em espécie, a conveniência e é mais barato. Essas são as ofertas de valor para o passageiro. E as ofertas de valor para o motorista? É ter passageiro sob demanda, então ele recebe, ele não precisa ficar parado esperando, né? Ele vai recebendo as demandas, ele não tem chefe, pode fazer horário flexível. Muito controverso nessa questão do motorista, que está sendo até discutido, né? Sobre ele não ter garantias trabalhistas, etc. Mas aqui a gente só está fazendo mostrando o modelo inicial da Uber. Quais são as atividades-chave que eles precisariam, que eram principais atividades que eles precisariam fazer para lançar esse produto? É desenvolver, né, o aplicativo, é contratar os motoristas, é ter um suporte para os clientes e o gerenciamento do payout, esse payout é a divisão dos dividendos, né, dos lucros para os sócios da empresa. Quais os recursos principais? Ter uma plataforma moderna, ter um algoritmo de taxação e ter um algoritmo de rotas. As parcerias, primeiro os motoristas, né, que possuíam um carro, investidores e lobistas. A gente no Brasil não gosta de usar essa palavra, porque ela soa como errada, né? Mas o lobista é um profissional que defende os interesses da empresa junto com o governo, né? A estrutura de custos dele, o lobbying, né, que essa pessoa é remunerada, os salários das pessoas da empresa, o desenvolvimento da plataforma e o marketing. E as fontes de receita, o preço da corrida, 20% da corrida vai para a Uber, e eles também diversificaram aí as ofertas de valor para os passageiros, né? Então tem UberX, Black, Pool, Uber Eats, etc. Agora, vou falar sobre o design thinking. O que é o design thinking? É a gente pensar como um designer, né? Estruturalmente. O Tim Brown, ele escreveu o livro Design Thinking, uma metodologia poderosa para decretar o fim das velhas ideias. E ele diz que o design thinking é a abordagem de inovação que é centrada no ser humano e utiliza o kit de ferramentas de design para integrar as necessidades das pessoas junto às possibilidades de tecnologia e os requisitos para o sucesso dos negócios. Então, é um processo de pensamento crítico e colaborativo que possibilita combinação, mais uma vez a palavra combinação, e organização de ideias. E ele sempre tem foco nas pessoas e nas suas dores, nas suas necessidades. O objetivo do Design Thinking é inovar. E quais são as etapas desse processo? A gente tem o quem,
né, que é empatia, né, quem é o nosso cliente, a gente entender o nosso cliente. Depois vem a definição do que a gente vai oferecer, o que é, né, com foco nesse cliente. Como que a gente vai fazer isso? É um processo de ideação, aquele processo de Wrightstorm está aí. Como fazer, né, o protótipo, a construção. Por quê? Né? É testar e entregar. Vamos ver um por um aqui. A empatia é a gente compreender profundamente as necessidades, as motivações e os comportamentos dos nossos clientes. O mapa da empatia ajuda muito. A definição. Qual que é a dor? Qual que é o problema? Qual que é a necessidade que a gente vai resolver? Processo de ideação. O processo de ideação é ali antes da cognitividade, né? São os inputs, a gente gerar uma ampla gama de ideias soltas, sem filtro, para resolver aquele problema, aquela dor, aquela necessidade. Depois é prototipação, né? A gente pegar as ideias mais promissoras e transformar em protótipos tangíveis. Depois a gente testa com usuários para obter feedback sobre a eficácia da solução. Então, é um processo que a gente vai aprimorando as soluções, refinando, até que a solução ideal é alcançada. Eu trouxe para vocês aqui 6 modelos de negócio para a gente ficar de olho, que estão bombando, né? A gente tem o Marketplace, a gente tem o Direct to Consumer, a gente tem o Freemium, As a Service, o Peer-to-Peer e On Demand. Tudo em inglês, né, gente? A gente, no Brasil, precisa começar a alternar, mudar isso. O Marketplace, né, que é um lugar de vendas, ele exponencia a atuação sua por terceiros, né? Você coloca lá seu produto, seu serviço, através de um terceiro, e você coloca lá e ele atinge muita gente, né? Porque ele tem uma variedade enorme de produtos a serem oferecidos, né? Então, a gente tem a Amazon, Mercado Livre, Magazine Luiza, a gente tem marketplaces especializados, né? Então, por exemplo, a gente tem... eu participo aí de uma empresa, uma joint venture, né? Que para captar novas startups, e tem uma startup lá que é um marketplace só de produtos para pessoas 60 mais, né? Então, é um marketplace super direcionado e várias empresas que têm produtos para esse mercado entram lá nessa plataforma. A gente tem Direct to Consumer, né? Que é a gente vender diretamente para o consumidor, então o produtor ele vende direto através do site dele, de rede social, ele aumenta o lucro porque ele não tem pessoa, como o marketplace ele não tem uma pessoa. Então, esse é outro modelo, chamado o D2C. A gente tem o B2B, né, que é uma empresa vendendo para uma empresa, a gente tem o B2C, que é uma empresa vendendo para o consumidor, e a gente tem o D2C, que é um produtor vendendo direto para o consumidor. A gente tem o modelo freemium. Esse modelo freemium é uma estratégia para a gente cativar o consumidor, a gente faz uma proposta gratuita, né? Ele usa, ele gosta, e depois se oferece um plano pago, que tem mais coisas, né? Geralmente o plano gratuito ele tem anúncios, né? E ele ganha dinheiro com isso, com os anúncios que as empresas fazem, e ele te dá depois a possibilidade de você adquirir um que tem mais oferta de serviços e não tem anúncio, né? No caso, por exemplo, do Spotify, né? Então, o Spotify Free, você só consegue ouvir com uma ordem aleatória de músicas, né? Já o Premium, além da ordem aleatória, você não tem propaganda, você pode pular música, você pode ouvir offline, você toca qualquer faixa que você quiser e a qualidade de áudio é melhor, né? Então, esse é o modelo freemium. O modelo as a Service, ele nasceu com modelos de tecnologia. Começou com software as a Service. O que é isso, né? Esse software ele fica na internet, pela computação na nuvem. Então, você não tem que adquirir nenhum software, nem instalar nada no seu computador, ele fica na nuvem. E as pessoas podem utilizar. Então, a gente tem o Netflix, né? Ele não é pesado, você entra lá, sai. O Google Analytics, o Google Drive, né? Então, isso tudo são softwares que estão numa nuvem e você pode utilizar. Para quem não sabe, assim, não entende muito o que é uma nuvem,
É um sistema de computação que fica num local, são computadores gigantescos, super potentes, super seguros. Então, você vai lá, acessa aquilo que você quer e pronto. Você não precisa comprar aquela tecnologia, né? Você acessa a tecnologia sem adquirir. Aí a gente também tem os veículos as a service, né? O que é o veículo as a service? É o aluguel de veículos, né? Você não precisa comprar um veículo, você pode utilizar como um serviço. Eu preciso do carro, alugo, uso. E agora também, tanto a Localiza quanto eu esqueci o nome da outra, eles têm um serviço agora de carro por assinatura. Então, você paga uma assinatura mensal do carro e você não precisa pagar seguro, você não precisa pagar manutenção, é tudo coberto. E você quer trocar o carro, você troca, eu acho que é anualmente. Então, você não compra, você assina o carro. A gente tem um modelo também de Talent as a Service. O que é isso? É a gente contratar profissionais sob demanda. Então, por exemplo, eu tenho um projeto aqui na empresa, um projeto de inovação. Então, eu vou contratar um consultor especializado para vir aqui ser líder desse projeto, né? Organizar os sprints, aplicar o design thinking. Então, ele vem aqui, faz, vai embora. Ele não é funcionário da empresa. Então, ele trabalhou no formato part-time, né? Tem uma empresa que eu também sou parceira, ela chama Talento Sênior. A empresa Talento Sênior, ela tem cadastrados profissionais acima de 45 anos, super experientes, e o foco são pequenas e médias empresas. Eles contratam a Talento Sênior para fazer o match entre a demanda que eles têm e um profissional que esteja ali na plataforma, né? Então, tem gente, por exemplo, que trabalha em 2, 3 empresas ao mesmo tempo. E isso, para mim, a meu ver, é o futuro do trabalho, né? A geração Z, que é a geração mais jovem, já está muito querendo isso, né? Não gosta muito de uma rotina, então quer trabalhar em mais de uma empresa, né? O famoso bico que a gente falava antes. Isso o Talent as a Service é um modelo de negócios para o futuro do trabalho. A gente tem o peer-to-peer, que é as plataformas quando elas conectam o comprador com o fornecedor, né? Que é o caso da Uber e da Airbnb. A gente tem o modelo de negócio sob demanda, que você compra quando você quer, né? Então, por exemplo, né, na TV a cabo tem um pay-per-view, né? Você paga para ver só aquele programa naquela hora. Então, tem uns filmes de aluguel, você paga, viu, acabou. Você não tem que pagar continuamente. Então, vamos recapitular antes das perguntas, né? O que a gente viu hoje? Inovação é a gente implantar ideia para solucionar problema ou criar melhorias no nosso negócio. As oportunidades estão nos problemas que ainda não foram resolvidos ou foram mal resolvidos. No processo de inovação, tudo começa com uma ideia que nasce da imaginação. A gente treina a imaginação quando a gente é inconformado. Vamos utilizar o e se. A atividade de combinar diferentes inputs traz novas possibilidades. Vamos usar aí a combinatividade, vamos combinar os nossos inputs. A combinação de diferentes perspectivas, experiências, habilidades e conhecimentos traz uma variedade de maneiras de resolver problemas e ter soluções mais abrangentes, né? A diversidade traz inovação. Quanto mais diversificado é o seu repertório de conhecimento, maior a sua probabilidade de ter resultado em combinar coisas. Então, a curiosidade faz muito parte da inovação. A inovação é necessária para a sustentabilidade do negócio. É importante a gente cultivar a cultura de inovação integrada no negócio todo, né, na gestão holística. Existem várias formas de inovar e muitas vezes elas estão interconectadas e são interdependentes. O plano de growth é um conjunto de estratégias voltadas para a experimentação, para a gente encontrar as melhores práticas. Inovação é para todo mundo, é processo, é metodologia e é treino. O processo de inovação nasce na captação de ideias e geração de insights, passa pela combinatividade, depois as novas ideias passam por lapidação e ajuste, aí elas são experimentadas
e corrigidas para depois serem comercializadas ou implantadas. A gente precisa criar estratégia para enfrentar os desafios e obstáculos à inovação. A gente sempre vai ter desafio. Então, todas as vezes que a gente tiver um objetivo de inovar, a gente tem que definir ali quais serão os nossos desafios, né? O que pode acontecer, o que pode dar errado. A inteligência artificial é uma ferramenta muito valiosa para a inovação. Nós temos 4 modelos de inovação, né? A arquitetônica, que modifica as soluções que já existem para mercados novos. A incremental, que faz melhorias graduais e contínuas nos nossos produtos, nos nossos serviços. A disruptiva, que é o desenvolvimento de novas tecnologias, mas para mercados que já existem. E a radical, que utiliza um avanço tecnológico e transforma por completo uma indústria e cria um mercado diferente. A inovação aberta é caracterizada pelo coletivo, né? Várias cabeças pensam melhor que uma. Então, fazer parceria estratégica ou fusão e aquisição com outras instituições. A gente pode inovar de muitas formas em diversas áreas, inclusive inovar nos modelos de negócio. Os modelos de negócio descrevem a lógica pela qual uma organização cria, entrega e captura valor. O Business Model Canvas é um processo para inovar em modelos de negócios. O Design Thinking é uma abordagem de inovação que é centrada no ser humano, utiliza esse kit de ferramentas de design que eu falei para vocês, para integrar as necessidades das pessoas às possibilidades tecnológicas e aos requisitos para sucesso de negócios. Aí eu trouxe aqui para vocês 2 sugestões, na verdade eu trouxe 5 sugestões de livros, esses 2 primeiros, eles são de criatividade, né? Então, assim, Roube como uma Artista, do Austin Kleon, são 10 dicas sobre criatividade, muito, muito, muito legal. E A Arte da Criatividade. Então, são livros pequenos, com letras grandes, com ilustração, vale muito a pena. Sugiro que adquiram. Isso aí, ele te ajuda a desmistificar a criatividade, como o Murilo Gun desmistificou, criando a combinatividade. Esses livros aqui são livros mais de inovação, né? Então, tem a Estratégia do Oceano Azul. A Estratégia do Oceano Azul, ele tem mais de 2 milhões de exemplares vendidos no mundo, né? Mais de 180 mil no Brasil. Ele mostra como criar novos mercados. É muito interessante. O Pense Simples e o Faça Simples, do Gustavo Caetano. E o Nada Easy, do Thales Gomes. Ele criou os táxis, o Easy Tax, né? E aí eu passo a passo como ele combinou gestão, inovação e criatividade para levar a minha empresa a 35 países em 4 anos. Então, mais uma vez, eu quero agradecer muito ao IPPE pela oportunidade de falar para esse assunto tão maravilhoso, tão estimulante, e todos os nossos patrocinadores, né, que sem eles a gente não conseguiria estar aqui hoje. Contatos com o IPPE, né, então, os canais estão aí, né, o site, o Facebook, o Instagram, LinkedIn, o e-mail e o telefone. E muito obrigada por estarem aqui comigo e sou aberta a perguntas. Nenhuma pergunta? Consideração, comentários? Ei, Dani, Oi, tudo Gilmar. jóia? Tudo com você. Beleza, joia. Obrigado aí pela palestra, foi excelente. Gostei muito. Obrigada. Eu tenho uma Obrigada. pergunta, assim, quan- Diga. quando você citou as inovações e falou sobre as questões das construções em 3D e, e das coisas assim que vão fazendo com custo menor, mas inicialmente ela fica com certeza com um custo mais alto. Você vê que as pessoas que encomendaram essas casas lá, nesse quando ficaram, tem encomendas adiantadas, mas não é esse valor, por exemplo, igual R$ 30.000, o custo da construção. Ela entrega a casa por 30 mil. Inicialmente ela não, ela com certeza chega mais caro, porque
é, a questão da tecnologia e também da oferta e procura. Como é que fica essa questão, por exemplo, quando você tem uma ideia inovadora, aí busca parceiros e começa a. Ou essa ideia vai ser desenvolvida para o outro, que você vai vender essa ideia, né, que você conseguiu solucionar problemas de milhares e milhões de pessoas. Então, eu queria saber que eu tenho uma ideia e eu quero Uhum. colocar isso em prática. E aí vem o pensamento. Quando vai colocar em prática e vai buscar os parceiros, que eu sei que teria que desenvolver numa startup, todo esse processo. Qual a sugestão? Eu sei que às vezes você não vai conseguir me responder tudo agora, mas só um flash de quando existe uma coisa inovadora, como que você dá o start passando pelo startup, e aí para despertar o interesse das pessoas nessa ideia, que é uma ideia, desculpa a palavra, não consigo pronunciar, disruptiva, como é que é? Disruptiva. Disruptiva, exatamente. Olha que maravilha. Depois, se quiser me contactar, quem sabe a gente não faz uma parceria Eu, aí. Adoro ideias então, disruptivas. Mas, não, ô, e Gilmar, é assim, a gente tem várias opções, né? É, o normal, o que acontece muito, a gente tem várias opções de lançar uma startup. Você pode, primeiro, começar com. Você pode fazer um crowdfunding, que é você lança a ideia, né, tem plataformas de crowdfunding, que você lança ideias, e essa ideia e fala assim, gente, quem quer investir nessa ideia aqui, quem acredita nessa minha ideia, que a gente vai ter um retorno. Né? Essa é uma fonte. Você pode procurar investidores, existem os investidores anjo que tem por aí, que você faz um pitch, que o que é um pitch? Você prepara aí 3 minutos uma apresentação de o que é o seu produto, o seu serviço, como ele resolve um problema, né? Quanto disruptivo que é. Você faz um pitch para essas empresas e você tem que escolher várias empresas e as empresas verem significado naquilo, elas investem na sua ideia. Essa é uma outra forma de você fazer. e como é que eu faço a proteção dessa ideia? A partir do momento em qual sequência? Porque eu tenho uma ideia, Ah, eu tenho, eu te dou, vamos supor, se você me ligar e a gente conversar, eu vou te falar a parte da ideia, exatamente porque eu quero ter a proteção de como que vai ser aham. essa sequência. Você, Então, você eu queria saber faz uma assim, patente da ideia. como que essa patente tem um risco? Existe, eles falando, quando você consulta na internet, eu fiquei sabendo isso, e principalmente os japoneses, por exemplo, se você consulta no Google sobre uma determinada coisa, eles já registram as patentes lá, eles já registram a patente, e na hora que você quer registrar, eles querem te vender. Então, eu já sei disso, porque já teve casos, eles fazem. Deve ser robôs, com certeza, né? Mas eles falaram que é muitos japoneses, por exemplo. Você faz uma consulta no Google, uma determinada coisa que não existe, que tem uma coisa, uma ideia nova. Uhum. Aí, pessoas, grupos que registra e depois quando você vai registrar. Então, eu queria saber onde eu posso ir para mim, o passo a passo, para mim conseguir proteger. E também, logicamente, eu preciso abrir para o mercado, eu preciso buscar parceiros e abrir para o mercado. Ô, Eu Gilmar, fico em dúvida. aí eu acho que sim, você pode procurar uma consultoria, tenho certeza que o PPE pode ajudar, né, Ítalo? Nessa consultoria, porque aí é um processo de consultoria mesmo. Eu não vou conseguir te ajudar em 5 minutos, entendeu? Mas Uhum. o IPPE pode te ajudar com certeza. Eu estou à disposição, se o PPE quiser da minha ajuda, eu estou à disposição para a gente sentar e Você conversar está em sobre Belo isso. Horizonte? Tô. Ah, ótimo. Eu já fui no IPPE, fiz uma consultoria, iniciei, falei com o consultor, e ele falou que era para conversar como é que ela chama, a organizadora do IPPE, que ele gostou da ideia e ia passar para ele, só que depois a gente não conseguiu uma agenda como é que chama a coordenadora? A É, Eliane, Vem? a Eliane, Eliane. você fala? Eliane,
Aí ele falou que ia passar direto para ela a minha informação, porque ela poderia marcar, mas só que não marcou. Aí eu vou marcar essa consultoria de novo com ela, aí eu preciso falar com ela, porque existe possibilidade, sim, da gente fazer essa parceria, mas ele falou que tem que ser com a Eliane. Ô, Eu Gilmar, o que que adiantei para acontece? ele algumas coisas. Vou até falar para você de uma vez, tá, professora? Eu vou te pedir licença rapidinho. Claro, Nós vamos ter, na semana do dia 6 ao dia 10, uma semana de consultorias presenciais. Quem ainda não fez a sua inscrição está convidadíssimo para participar com a gente. Nós vamos ter vários temas específicos. Essa consultoria, na verdade, Gilmar, seria também sobre marcas, sobre registro de patente, sobre essa preocupação e proteção da sua ideia, que no caso nem, Ó, nem seria assim com a Eliane inicialmente, mas a gente tem sim consultores muito preparados, super bacanas, para poder atender vocês. A gente sempre fala com vocês, tá, pessoal? Essa importância de agendar essas consultorias presenciais. Por quê? uhum. Porque nós temos vários consultores de vários temas diferentes, né? Então, às vezes, mesmo que você não saiba ainda qual ramo, qual pedacinho ali do seu negócio ou do seu futuro negócio ainda você precisa de ajuda, a gente tem consultores aptos para poder atender. Então, assim, estou perdido, quero começar alguma coisa, estou em uma fase de mudança da minha vida, quero iniciar um negócio e quero começar direito. Tem consultor para isso. Quero conversar sobre marca, patente, sobre marketing, sobre redes sociais, sobre marketing offline, marketing online, logotipo. Então, assim, é uma vertente muito grande de Ó, apoio que vocês têm. Então, aproveitem essa legal, pode oportunidade. marcar para mim. Eu vou querer, então, reservar para o dia 6 já. Eu quero ir para marcas e Aí patentes. É isso que eu ia falar, Gilmar. Então, o que que a gente faz? Gente, entra em contato com o IPPE na segunda-feira, porque o que que acontece? São vários consultores. Então, um consultor específico de logotipo, a gente só consegue fera para vocês, igual a Dani está aqui hoje presente, né, dando essa palestra, com todo o seu conhecimento, a sua formação, super bacana, sua história de vida, né, Dani? Que prepara as pessoas para poder falar aí com propriedade. Então, o IPPE só traz pessoas feras para vocês. Então, um exemplo. Tem um consultor fera, super fera de logotipo. E a gente consegue, porque ele esteja na agenda dele presente para atender vocês no IPPE, somente um dia. Então, o que que a gente faz? Gente, tem muitos consultores. Então, se você não conseguir consultoria com aquele consultor específico que você quer para essa semana, mesmo assim, pede para colocar você na lista de espera, porque a gente trabalha com a demanda de vocês também. Então, a gente precisa trazer uma pessoa fera e que ela esteja com todos os horários ali para atender vocês preenchidos, né? Não adianta eu trazer um cara bacana, através dos nossos aportadores, né? Toda a luta que a Eliane, que vocês já conhecem muitos aqui, a história dela, traz para poder atender vocês, os consultores recebem, os professores recebem. Enquanto os alunos não agendam, ou agenda e deixa de ir no dia, que também é uma coisa muito importante trazer para vocês esse dado, se você agenda um horário de consultoria e no dia falta sem informar nada para a gente não consegue colocar outra pessoa naquele horário. Então, o consultor é pago e alguém perde esse horário. Então, assim, é muito importante que vocês agendem essa consultoria previamente. Se você conseguir um horário, Gilmar, já entra em contato na segunda-feira, tenta marcar com o Sim. Elber, tenta marcar, explica a situação, fala que é para proteção de marca, tá bom? Que a gente vai te instruir muito bem. Qualquer coisa pode até falar para que quer falar comigo na segunda-feira, que eu consigo olhar para É, você e te direcionar direitinho, tá bom? eu quero, se possível, da marca, mas com a Eliane também, porque eu acho que, pelo que o consultor falou comigo, a gente conversou muito, ele falou que a minha ideia, a Eliane, na hora que ela ficar sabendo, ela vai querer, ela vai dar um direcionamento. Aí Entendi. eu A falei, gente aí vai eu ver falei, certinho, porque a Eliane, no caso, é reunião, mas a gente vai te instruir certinho na segunda-feira, tá bom? beleza, ótimo, Ok? obrigado. De nada, gente. Não deixe de entrar em contato na segunda-feira, não, para não perder a oportunidade do consultor que vocês têm interesse especificamente, tá bom? Que é só fera. Isso. E a Dani Barcelos, depois nós vamos conversar aí no outro momento, aí, porque eu sei que no PPE eu não posso, você não pode linkar direto. Eu vou falar com o IPPE e eles vão entrar em contato com você, eu sei. exatamente. Não, Mas a gente vai Exatamente. fazer obrigada, Dani, pelo dentro espaço. da ética aí, tranquilo, e das normas. Exatamente. Obrigado. Gostei muito da sua fala, da palestra. Eu vou até assistir de novo, porque eu perdi uma parte do início, na hora que eu cheguei, então eu vou assistir de novo.
Ah, que bom. Estou Obrigado. vendo aqui algumas mensagens no chat, agradecendo. Eu que agradeço, gente, pelo sexta-feira à noite, né? Vocês estarem aqui. É, eu falo muito assim nas minhas aulas, minhas palestras, conhecimento é tudo, né, gente? A gente precisa, o lifelong learning, né? Mais uma palavra em inglês, é a gente aprender durante a vida sempre, a gente não pode nunca parar de aprender, né? Ter curiosidade sobre vários assuntos, o empreendedorismo traz isso, a gente precisa conhecer muito sobre temas que às vezes a gente acha que não são necessários, mas sempre vai te ajudar em alguma coisa. Então, assim, conhecimento é tudo, estudar é maravilhoso, aprendam coisas novas todos os dias, né? Inclusive para o envelhecimento, tá, gente? Eu trabalho muito com envelhecimento também. Aprendizado é uma das coisas fundamentais para um envelhecimento saudável. Com certeza. Algo mais, gente? Mais alguma pergunta? Comentários? Bom, se não tem, Agradecemos, né, também. Agradecer você, tá, Dani? Muito obrigada, tá, pela palestra, incrível. Agradecer a vocês, alunos, pela presença, em nome da equipe pedagógica, tá, gente? Quem ainda não me conhece, faço parte da equipe pedagógica do Instituto, que traz toda essa diversidade, né, de idades também na sua equipe, né, Dani? Você falou tanto aí na sua palestra sobre uma equipe diversificada, sobre diversificar ali todo a sua equipe mesmo, né? Diversificar aí todo mundo para poder trazer mais ideias, mais coisa bacana. Então, a Eliane também faz questão de trazer isso para a equipe. Então, a equipe pedagógica é formada por pessoas de todas as idades, todas as classes, assim como os nossos monitores, né, Ítalo, que traz aí o ar da juventude, os meninos. Então, assim, é muito bacana poder ter essa troca, né? Então, é uma troca me permite engrandecer também, contribuir com a equipe, aprender com os meus colegas, e isso é muito bacana. Então, é uma preocupação também que o Instituto traz em questão de toda essa variedade, toda essa diversidade de pessoas para poder agregar. Agradeço a sua participação, a participação de todos. Eu aguardo vocês na segunda-feira para agendar a consultoria, tá? E também nas próximas programações. Fiquem de olho. Obrigada, Ô, Luciano. Maria, Obrigada. deixa eu fazer uma pergunta, Maria. Essa consultoria para quem é de fora, Luciano, vamos lá, então. Já vou te contar. Quem é de fora, gente, não perde a oportunidade de ter uma consultoria. O que que acontece? A consultoria online, a gente também oferece esse formato, tá, Luciano? Acontece que online a consultoria é com consultor geral, tá? Porque o que que acontece? É uma consultoria que a gente abre a agenda toda semana, todo mês a gente tem essa consultoria, não é tão periódica quanto a presencial, porque a presencial ela acaba por ser um evento maior, porque a gente tem que reunir vários profissionais no ambiente do instituto, que fica lá na Avenida do Contorno 8000, né? Então, a online a gente consegue aí abrir os atendimentos. Se você também tiver interesse, Luciano, está convidadíssimo. Pode mandar mensagem obrigado. para a gente também na segunda-feira ou até hoje, a gente responde para você na segunda, que quer agendar uma consultoria online, tá bom? Ok, obrigado. De nada, ok? Agora eu vou te passar a palavra novamente, Dani. não, gente, eu agradeço mais uma vez a presença de vocês. Apesar de eu tô com um problema de saúde hoje, mas foi muito bom eu ter enfrentado esse problema, que foi muito prazeroso estar aqui com vocês. Eu adoro isso que eu faço, eu adoro transmitir. Na verdade, é uma curadoria, né? Não é nenhum conhecimento meu, é uma curadoria de conhecimentos que a gente traz e fico muito feliz de ver tanta gente buscando conhecimento. Eu agradeço imensamente. Muito obrigada pela presença. Boa noite a todos e a todas. Bom fim de semana. Isso aí, professora. Também queria agradecer você pela aula, tá? Por essa palestra incrível. Queria agradecer a todos também pela presença, tá, pessoal? E eu queria convidar a todos também, quem puder abrir a câmera, né, para a gente estar registrando esse momento. Acredito que é muito válido e muito importante para nós do Instituto, tá? Já tem algumas câmeras abertas, né? Gilmar, Luciano, já tá aí de costume, né, Gilmar? Né, Luciano? Vocês são, vocês são excelentes. Tá de parabéns, toda a equipe do PPE. Obrigado, vocês também são, podem ter certeza disso.
Pessoal, mais alguém para abrir a câmera? Ilma, Isabel, Vamos, gente, não sejam Maria das tímidos e Dores. tímidas. Eu não sei como abrir a câmera. Vou solicitar para você, tá, Bel? Olha Ítalo, se apareceu aí. infelizmente, hoje eu não passei perfume. Dani, é que eu estou acamada, querida, por isso. Ah, entendi. Os meninos Melhoras para você. Obrigada, meu amor. Silva Mas eu abriu, fechou. adorei toda a palestra, parabéns. Eu também não estou conseguindo. Obrigada, Vou Isabel. solicitar aí para vocês. Gente, quando o Ítalo solicita, aparece bem na tela de vocês, só para clicar para concordar para poder ativar a câmera, tá bom? Isso mesmo. Astrid. O pessoal tá tímido hoje, né, professora? Aí, ó, aos É, pouquinhos vai Agora eu aparecendo. consegui, Ítalo. Deu certo, Bel. Ô, Dana, obrigada pela palestra, foi A ótima, tá aqui. Silva também que abriu. bom, que Muito. bom. Que bom que você Agora, gostou. no final, que eu consegui, ó, pra você ver, que coisa. Vai estar gravado, você pode ver depois também, né? Vamos ver. Depois eu quero ver como é que faz para me pôr no computador, que eu estou no celular, entendeu? Uhum. O Daniel depois me ensina, então o Ítalo, né, Ítalo? Sim, com certeza. É só falar com a gente que a gente está à disposição, tá, Bel? Tá Ítalo, me joia, coloca obrigada. próximo de quem está com câmera aberta. Pode deixar, Isabel. Tudo de bom para Então você. Deus abençoe todos, né? isso, com certeza, Estou Bel. muito feliz de ter conseguido, porque eu só estava ouvindo a Dani. O que é isso, gente? Não conseguia fazer nada. Estava igual na roça, de pé e mão amarrada. Mas graças a Deus, agora deu certo, tá, Ítalo? Obrigado, viu, Bel? Pessoal, então, Obrigada. vou contar até 3 e a gente registra esse momento, tá bom? 1, 2, 3 e foi. Foi. Foi isso aí. Beijo, Pessoal, tá, muito Ítalo? Para obrigado todos a todos, tá? os participantes, tá? Queria agradecer. Muito obrigado, Bel. E eu queria falar para vocês, né, que tem muita coisa acontecendo no PPE, né? Tem uma vasta programação aí pela frente, com workshops, palestras, né? É, quem estava no curso dessa semana, igual o Gilmar, o Luciano, eu já dei esse recadinho por lá ontem, né? Mas como tem novas pessoas aqui, eu vou estar passando novamente. Tem muita coisa acontecendo, tá? Workshops, palestras, né? Tem Cine Pipoca também. Então, quem tiver interesse em estar recebendo as programações do PPE, podem ficar à vontade por estar mandando uma mensagem, manifestando esse interesse através do WhatsApp do PPE, que é o mesmo WhatsApp que vocês recebem o link da aula, tá? Que a gente está à disposição para lá para estar fornecendo todas as informações para vocês e estar realizando também todas as inscrições, tá bom? E qualquer dúvida, estou à disposição, tá? No mais, queria desejar a todos aí um ótimo final de noite, um bom descanso, um bom final de semana e conto com vocês para as nossas próximas programações, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima. Boa noite. Obrigada, Bom final de galera. semana a Obrigada, todos. Dani. Obrigada, Ítalo. Obrigado Boa você Obrigada, pela noite, Isabel. gente. aula. Obrigado a Boa noite. vocês, Boa noite. pessoal. Até segunda. Até. Deus. Vou estar encerrando aqui, tá, pessoal? Valeu, Ítalo. Vai lá.